Bom, Vinho está de volta. Olha aqui a minha pupunha à la romana, ou a minha pupunha inspirada nos carciofi à la romana, na alcachofra à moda romana. Então aqui as alcachofras do lado, que foram a minha inspiração. Não preparei alcachofra, preparei algo mais brasileiro, uma coisa muito típica da gente, inspirado nesse preparo, nesse tempero italiano. E que vinho pode combinar com isso? Olha, como isso pode ser uma entrada, uma saborosa entrada, um espumante. Eu estou aqui com o espumante Cave Pericò Brut, um vinho feito na altitude catarinense, na altitude brasileira, vinho feito ali na cidade de São Joaquim, na região do Pericó, um vinho espumante diferente, feito à base de Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Merlot. Um espumante feito pelo método Charmat, portanto, para preservar o frescura, a alegria, a tropicalidade. Um vinho feito pela Pericó, que é uma vinícola que está hoje cada vez mais presente e mostrando os seus vinhos no cenário brasileiro. Pericó está ali a 1.300 metros de altitude, como disse, na região do Pericó, em São Joaquim. Produz esses espumantes muito frescos, ao mesmo tempo produz outros vinhos, um Sauvignon Blanc delicioso, tem um Chardonnay muito bacana, alguns tintos de Pinot Noir, tintos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, tem o Minerat, tem o Basaltino, ou seja, vinhos que estão sendo premiados pela crítica nacional, vinhos que estão sendo reconhecidos pela qualidade, tanto pela qualidade das uvas como pela qualidade do processo de produção. Pericó, uma vinícola da altitude catarinense, conquistando a vastidão brasileira. E vamos a Roma então, vamos até o Coliseu, conhecer um pouco mais sobre esse grande anfiteatro, saber detalhes da construção, saber o que acontecia ali dentro, ver imagens externas, internas, ou seja, vamos viajar comigo até Roma e na volta eu vou fazer um carbonara tipicamente romano para vocês. O Coliseu é um dos maiores cartões postais de Roma. Seguramente o mais impressionante, pois é o maior monumento arquitetônico romano em pé até os dias de hoje. Ele foi também o maior anfiteatro do mundo antigo, chamado oficialmente de Amphitheatrum Flavium, ou Anfiteatro de Flávio. Isto porque sua construção aconteceu na era flaviana. Na década de 1980, o Coliseu foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Há versões diferentes para o nome Coliseu ou Colosseu em italiano. Uma delas diz que o nome teria vindo da estátua colossal do imperador Nero, que ficava ao lado do anfiteatro. Outra afirma que o nome ganhou força na Idade Média e deriva da palavra colossal, pela altura de mais de 48 metros da construção. Foi o imperador Vespasiano que começou a construir o Coliseu no ano 72 d.C. O complexo foi inaugurado cerca de 10 anos depois pelo imperador Tito. A construção da obra, no entanto, se deu no reinado de Domiciano por volta de 96 d.C. O Coliseu é um dos mais impressionantes edifícios romanos ainda em pé. Ele resistiu a terremotos e a um incêndio e continua aqui firme, mostrando sua beleza a turistas do mundo inteiro. O que garante o Coliseu é uma base de pedra e concreto romano aqui que segura o prédio em pé. Essa estrutura mostra como os romanos eram engenhosos, como eles sabiam construir edifícios para ficarem em pé por séculos. Hoje, pelos subterrâneos do Coliseu, não circulam mais gladiadores, e sim turistas do mundo inteiro ávidos por conhecer essa maravilha. Pedras encontradas no edifício guardam inscrições romanas, documentos históricos talhados à mão. Na Idade Média, o edifício perdeu sua função original, tendo usos variados, inclusive como moradia. Originalmente, as paredes eram revestidas por mármore travertino, mas o revestimento foi saqueado pelo povo ao longo dos séculos. Terremotos também destruíram partes do edifício, que, no entanto, continua em pé, majestoso. Uma construção que se assemelha a uma grande coroa para Roma. O Coliseu continua abraçado por Roma. Pelos corredores e arcos da construção, é possível ver hoje uma cidade barulhenta, moderna, que cresceu em volta dos antigos monumentos. No século XVII, o Coliseu foi considerado um lugar sagrado pela Igreja Católica pelo martírio dos cristãos. Os gladiadores de hoje não querem briga. Eles posam para fotos e fazem a alegria dos turistas. Em vez de se divertir com dor e sofrimento, a plateia que hoje vai ao Coliseu quer apenas contemplar uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo,
grande palco do período romano. Um lugar cuja memória revela a crueldade e a engenhosidade do velho império. Bom, gente, que viagem bacana, que lugar interessante se conhecer, um cartão postal, realmente o cartão postal da cidade de Roma, impossível dissociar Roma do Coliseu. Vocês viram, nós vamos fazer outros programas para Roma, você vai conhecer um pouco mais da história dos monumentos e da culinária romana. Põe vinho, ali a cultura geral, a cultura gastronômica, as coisas não andam separadamente. Então a gente procura mostrar para vocês um pouco do que há nessa vastidão pelo mundo, de bom para a mesa, de bom para os olhos, de bom para a nossa cultura. E agora vamos então fazer o nosso segundo prato, que é o nosso espaguete alla carbonara, legítimo, cremoso, gostoso. Você vai ver como é que você faz para obter um creme gostoso de ovos sem que os ovos cozinhem, fritem, fica aquele ovo solidificado. É uma receita fácil, bacana, e eu gostaria de mostrar uma coisa diferente para vocês. Eu vou usar um bacon um pouquinho diferente, isso aqui se chama guanciale. Guancia é a bochecha do porco. O espaguete alla carbonara, originalmente, é feito com guanciale, assim como o espaguete alla matriciana. É fácil achar isso? Não, não é muito fácil. Aqui eu pedi para fazerem para mim, inspirado em Roma, teve um charcuteiro que fez isso para mim e ficou muito próximo àquilo que eu comi em Roma. Mas você não precisa usar isso se você não tem. Você pode usar o bacon, procura um bacon não muito defumado e procura um bacon que tenha bastante gordura. A gordura é fundamental para dar cremosidade ao carbonara. Se você pegar um bacon muito magro, você não vai ter esse molho cremoso que você vai me ver fazendo. Então vamos aqui preparar, vamos trabalhar, é bem fácil, me acompanha no passo a passo. Na volta eu vou dar dicas de vinhos brasileiro e italiano para acompanhar a nossa carbonara. Vamos trabalhar comigo? Vamos lá. Para fazer o espaguete alla carbonara, você vai precisar de 180 gramas de espaguete, 100 gramas de guanciale, pancetta ou bacon pouco defumado, 50 gramas de queijo pecorino e 50 gramas de queijo parmesão, pimenta do reino de preferência moída na hora. Você vai precisar de 4 ovos, sendo que vai utilizar 2 gemas e 2 ovos inteiros. A medida do carbonara é mais ou menos uma gema e um ovo por pessoa, se você quer uma massa bem cremosa. Você vai precisar de água e sal para cozinhar a massa. Aqueça a água numa panela, coloque sal sem excesso e deixe ferver. Enquanto isso, pique o guanciale ou bacon em bastõezinhos de mais ou menos meio centímetro de aresta. Leve esses bastõezinhos para a frigideira para frigirem, ficarem bem crocantes e soltarem sua gordura. Paralelamente, coloque os ovos e as gemas numa pequena bowl. Bata os ovos para misturarem, acrescente um pouco de queijo pecorino e um pouco de parmesão. Se você não gostar de pecorino, pode usar só parmesão. E dê um toque de pimenta do reino. Misture tudo e reserve. Assim que o guanciale ou o bacon estiver crocante com gordura na frigideira, escorra o macarrão. Se você não tem uma cesta de cozimento, reserve um pouco da água para fazer o molho. Coloque o macarrão na frigideira e salteie. Polvilhe com um pouco de queijo e salteie mais um pouco para misturar bem. Coloque então um pouco de água na frigideira para começar a fazer o molho do carbonara. Retire a frigideira do fogo, coloque a mistura de ovos e gemas sobre o macarrão e mexa rapidamente, emulsionando bem para obter um molho cremoso e gostoso. Assim que formar o creme de ovos, leve o carbonara para o prato. Enrole num garfo grande, coloque uma boa porção de massa no centro do prato, regue com um pouco mais de molho, coloque mais um pouco de queijo ralado e pimenta do reino. Decore com uma folha de salsa para dar cor e sirva quente.